Olá pessoal, nesse vídeo vamos mostrar que a CIP tem o conceito OpenBIM, ou seja, qualquer software que gera arquivos IFC pode fazer parte desse mundo do BIM Server Center e de todos os outros softwares da CIP. E hoje a gente vai ver uma forma de a gente carregar uma estrutura, e essa estrutura dela extrair quantitativos para a elaboração de um orçamento. Então, se você recebeu o arquivo IFC ou ainda não recebeu, é interessante vir no BIM Server Center, criar a sua conta, mas se já tiver, é só logar aí na sua conta do BIM Server Center e criar o projeto. Vamos criar aqui a obra e aí dado o nome da obra, descrição, indo aí para a tela seguinte, a gente pode deixar visível para todo mundo que está aí colaborando no BIM Server Center, ou só você vai estar visualizado. Então aí clicando em seguinte, eu vou deixar aberto aí para visualização. E aí criado, eu vou abrir aqui a obra. E aberto a obra, não tem nenhum arquivo IFC, ou seja, se o engenheiro tenha elaborado lá a estrutura e ele precisa te passar esse arquivo IFC, esse arquivo é muito grande, ele mesmo também pode criar uma conta aí no BIM Server Center e assim subir através da opção nova contribuição a estrutura calculada em IFC, estrutura de concreto armado, dá um nome, uma descrição. E através aqui da opção, é só pegar aquele arquivo gerado de qualquer software em formato IFC e criar a contribuição. Realizado essa contribuição, aguardo um pouquinho para que todos os dados sejam corretamente aí carregados e uma vez então carregado através da opção 3D vai poder visualizar a estrutura, onde aí carregado a estrutura, deixando ela visível, a gente pode aí visualizar a estrutura que veio aí num formato IFC de um outro software. Bom, então carregado aí no BIM Server Center, naquele projeto, agora para poder extrair esse quantitativo da estrutura, a gente vai conhecer um software chamado OpenBIM Quantities. Para conhecer o OpenBIM Quantities, você pode acessar lá o nosso site no Múltiplos Softwares e aí na categoria Orçamento de Obras, OpenBIM Quantities, vai encontrar os nossos informativos aqui da Múltiplos. E pode também estar acessando aqui o Store. E aqui em Store também vai encontrar informações sobre o OpenBIM Quantities. O OpenBIM Quantities, ele inclui módulos pagos. E como é que ele funciona? Para sua ativação, o código é o RVT. E esse código é o mesmo do pessoal aqui que de repente já tem o Arquimedes, E aí no Arquimedes, nessas versões mais novas, aquelas versões muito antigas, o OpenBIM Quantities nem existia. Então, aí no Arquimedes, o pessoal que possui
o módulo de orçamentos de modelos Revit, além, né, desse plugin que pode ser instalado aí do Arquimedes no Revit, também vai possibilitar o uso, né, do OpenBIM Quantities. Depois de instalado, ele vai estar lá naquela mesma categoria, na gestão OpenBIM Quantities. Daí é interessante, né, a gente logar lá na plataforma do BIM Server Center. Então, clicando em iniciar sessão, loga a sua conta, né, lá no BIM Server Center, permitir, e permitido, voltando lá, clico em aceitar, e vou criar então um novo orçamento. Uma descrição, se assim desejar, indicar o local de salvamento. E vamos, né, tá criando esse orçamento BIM através da seleção do projeto que a gente havia ali subido, né, o IFC. Selecionado, vou ticar aqui a opção importar. Ao aceitar, a gente carrega aquilo, né, que de repente o engenheiro lá da estrutura subiu no BIM Server Center, e a gente carrega aqui no OpenBIM Quantities. Esse menu lateral permite visualizar os elementos de IFC do tipo BIM, né, ou seja, as vigas, IFC Building, IFC Column, né, que é a parte aí de pilares, lajes. E quando a gente clica em algum elemento, por exemplo aqui nesse IFC BIM, aí eu quero ver essa viga aqui, essa viga V10, né? Nota ali no desenho, ele destaca numa corzinha diferente para você poder saber, né, qual é ali a viga 10. Tá? Então, clicando, ele vai, né, destacando lá no modelo 3D a qual ele se refere. E logo abaixo, né, na janelinha aqui embaixo, vamos encontrar informações sobre aquele elemento IFC BIM, né? Por exemplo, da forma, da estrutura, né, IFC, que eles trabalham um pouquinho diferente, né, do nosso, do CIPECAD, mas vai encontrar aí, né, os informativos, como a classe de resistência do concreto, cobrimento, né? Vamos abrir aqui, estou visualizando também os dados, né, das bitolas, o peso. Então, a informação está aqui, né? Se for somente para consulta, carregar e visualizar. Então, conforme o local que a gente clica, vamos encontrar aí, né, os informativos de modo, vamos dizer assim, agrupado, né, onde aí é possível visualizar os valores. A gente pode aumentar aqui, mudar aqui, aumentar aqui a largura, né? Então, o peso de cada uma delas, tá? E aí varia, né, o somatório. Mas no OpenBIM Quantities existem aí critérios que podem ser cadastrados para que ele possa, né, somar já todo esse quantitativo e gerar, né, aí na janelinha lateral essas informações, né, com esse somatório. Para isso é necessário
de uma tabela contendo aí composições. Essa tabela você pode criar uma nova, né, com composições ou itens, e também é possível importar de softwares, né, como o Arquimedes. Se de repente você já tem lá uma tabela de composições, importar lá do Arquimedes no formato arquivo BC3, né? Então lá no Arquimedes exporta a tabela de composições nesse formato BC3, e aqui no OpenBeam Quantis, então a gente importa esse arquivo, onde realizado nessa importação, eu já fiz aqui o da tabela Sinap, por exemplo, né? Daí é possível editar, depois de importado, desdobrar e visualizar, né, essas composições. Tá? Então, aí dentro das categorias, né, de pastas, é bem parecido lá com o Arquimedes. A gente vai encontrar as pastas, subpastas, né? Se clica duplo, ele dobra, botão direito aqui, né? É possível fechar as pastas, né? Indo aqui em reconstruir árvores, né? Pedir para só mostrar os capítulos. Então, aí vamos encontrar na tabela de composição armaduras. Então, abrindo aqui as armaduras, né, os diversos tipos. E aí tem lá a armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado de 8 milímetros, que a gente vai usar aqui como referência para entender todo esse funcionamento aqui do OpenBeam Quantities. Então, visto, né, que tem lá os itens que a gente vai trabalhar nessa tabela de composições. Nessa tabela de composições, se quiser criar novos itens, cadastrar, né? Mas isso aí a gente deixa para outros vídeos. Então, a gente veio aqui mais para checar se as bitolas de armadura estão aí no banco de dados, e então, né, essas bitolas, associar aquele elemento BIM FC a essas composições. Então, clicando aí em aceitar. É esse o banco de dados que eu quero utilizar aqui para o nosso orçamento, né? Daí selecionado, fechar, e aí a gente vai para a próxima etapa, que é criar o conjunto de regras de medição. Então, para poder gerar esse conjunto de regras de medição, aqui em cima, né, é possível clicar em adicionar e criar o nosso conjunto de regras, por exemplo, para orçamento de estruturas. E aí, criado esse novo critério, né, é possível editar e vir criando essa estrutura de capítulos, clicando aí no mais. Bom, a gente viu lá na tabela de composições do Sinap que ele utiliza, né, um código para armadura, o FUES, por exemplo. Tá? Se não se recorda, pode abrir lá no Arquimedes, aqui mesmo vai poder estar abrindo com atribuir códigos. Então, a princípio, eu vou colocar esse código, mas depois a gente pode alterar. Então, eu quero criar aqui um capítulo onde eu quero, né, que seja quantificadas as armaduras dessa estrutura, e clicando aí no mais, eu vou criar, né, a primeira regra de medição para ele quantificar, por exemplo, as armaduras de bitola de 8 milímetros. Então, criado, aí em seleção, a gente vai entrar com os critérios, né, para que ele busque as armaduras, onde aí nesse caso eu quero que ele considere, né, o tipo do elemento. Então, por exemplo, pode ser viga, né, elemento igual a viga, aceitar, e pode ser também pilar, né, ou pilar, ou mesma situação aqui,
para ele considerar também pilar. E além disso, né, que corresponda aqui a essa armadura de 8 milímetros, então clicando aí no mais, vou lá buscar o parâmetro que vai fazer esse filtro, né, para puxar essas quantidades aqui. Então, configurado, vou dar aqui um aceitar. E agora, né, que a gente aplicou um filtro para ele ir lá no modelo IFC buscar as informações, a gente vai associar a unidade da obra. Então, posso clicar no mais ou é melhor aqui vir em atribuir códigos, né, conforme o banco de preços que a gente está usando. Então, nesse caso, eu estou usando a tabela do SINAP, onde aí, né, nessa categoria aqui tem a armação de pilar para estrutura de concreto ou viga com FID 8. Então, é justamente a esse item que eu quero, né, associar o quantitativo. Então, selecionado, eu vou clicar lá no mais e pedir, então, né, para esse parâmetro de armadura aqui, FID 8, ele considere, né, as características aqui desse item. Então, dando aqui um aceitar, a gente pode aí aplicar o parâmetro, né? Clicando aí em sim, ele me deu um aviso que o capítulo, o valor do campo não é válido, né? Então tem que ser aqui o mesmo capítulo. Então vou editar aqui esse capítulo, vamos colocar FUES 42, armaduras, e vamos verificar aqui novamente. Opa, 42, né? Que eu coloquei 45, 42. Aceitar. Pronto. Então agora que a gente fez essa correlação, né, de elementos IFC para essa tabela aqui de composição, eu vou aplicar, dar um aceitar. Aceitar aqui novamente, né? Fechar essa janela. E ali em orçamento, a gente pode, né, pedir aqui para atualizar, usando o conjunto aqui de regras que a gente acabou de criar. Então, um BRL, né, corresponde aí. E aí eu posso visualizar, né? Foi associado as quantidades lá das armações de FID 8 para essa composição, trazendo aí o valor. Então, a primeira vez que a gente está utilizando, essa regra precisa ser criada, né? Que a gente não tem os parâmetros de como é que vem o IFC. Cada software aí traz as informações de um jeito, né? Então, é necessário, através aí da medição do modelo BIM, vir criando o conjunto de regras, né? Então, a gente criou aqui para o FID 8, quero ir lá, adicionar, né, a opção para o FID 10. Então, clico lá no adicionar, a regra de medição de 10. Tá? Vou lá nas operações, então, o mesmo esquema que do anterior, né? Conforme o tipo do elemento, sendo aí, né, uma viga, ou um pilar, ou elemento pilar. E também tenha lá, né, a informação FID 10. Então, criado aí, né, o critério, clicando lá no atribuir códigos, vou lá na tabela de composições buscar a composição que traz aqui, né, para o FID 10. Então, já achei, é esse aqui. Clico no mais e a esse elemento, né, eu quero que seja associado às quantidades aqui desse item. Então, dou um aceitar, e assim, né, a gente vai verificando para ver se
é aplicado, né, corretamente aí a característica, aplica no modelo, né, IFC, aceita, e aí criado a regra, né, à medida que a gente vai adicionando essas várias regras dentro aí do OpenBeam Quantities, num próximo momento, né, vai ser só selecionar a tabela de composição, o critério de medição e carregar o modelo, porque todas essas regras já vão existir. Então, num próximo momento, vai vir só, né, clicar em atualizar a medição e pedir, né, para ele trazer esse quantitativo lá do modelo IFC. Então, desdobrando, vou ter o quantitativo da armadura de feed 8, né, e da armadura de feed 10. E aí lá no conjunto de regras, você já pode deixar criado, né, vários outros parâmetros de concreto, de formas, né, de todas as outras bitolas. Pode aproveitar e copiar uma regra que você já criou e só alterar o parâmetro, né, para aquela outra bitola. Então, criado aí todo o conjunto de regras, dando aqui um aceitar e indo lá na aba orçamento, né, para poder aplicar. Então, é só ir em atualizar a medição, usando essa tabela de composição. E aí, todos aqueles itens que a gente veio, né, cadastrando os critérios, vai trazer, então, né, o quantitativo do modelo BIM IFC.